Ao desenvolver um aplicativo Android, você já teve a necessidade de oferecer um mesmo layout que está em português em uma linguagem diferente, como é o caso em inglês? Ou então, o mesmo layout que você está vendo aqui, com medidas diferentes em dispositivos diferentes, como é o caso desse smartphone. A gente percebe que essa imagem ela vai ter essa altura específica, mas quando a gente vê aqui num tablet, essa mesma altura específica começa a mostrar um tamanho não tão desejado. Você já passou por uma situação assim? Se sim, neste vídeo eu vou mostrar como que você consegue evitar esse tipo de situação, ou melhor, dar um suporte para esse tipo de situação utilizando recursos alternativos do Android. Interessou no assunto? Então segue comigo que nesse Alura Mais eu vou mostrar como que você pode fazer isso. Bora lá! Como primeiro ponto para a gente entender como que a gente lida com essas situações, a primeira coisa que a gente precisa informar aqui é justamente o que são esses recursos do Android, A gente vem aqui na página da documentação, que vem nessa parte da visão geral dos recursos de aplicativo, aqui a gente vai obter todas as informações necessárias em relação a esses recursos. Basicamente, de uma maneira bem resumida, esses recursos são arquivos estáticos que a gente pode utilizar como auxílio no desenvolvimento do nosso aplicativo, como é o caso, se a gente descer um pouquinho mais, desses arquivos que ficam tudo dentro aqui desse res, como é o caso de Dribble para imagens, layout para os arquivos dos nossos layouts, mipmap para colocar o ícone do aplicativo, e esse values que tem variados tipos de arquivos que a gente pode utilizar, como é o caso de strings para texto, a gente pode utilizar o de dimensões para dimensões do aplicativo, e assim por diante. Então veja que a partir desses recursos é onde a gente vai conseguir colocar essas informações. E além desses recursos fixos, que são justamente esses recursos que a gente já utiliza por padrão, a gente também tem uma técnica que é conhecida como recursos alternativos, que a gente pode obter mais informações clicando aqui à direita nessa opção chamada de fornecimento de recursos alternativos. Clicando nela, o que vai acontecer? Aqui nessa página vai indicar que dentro do Android, além daqueles recursos fixos, a gente também tem os recursos alternativos, que seriam meio que cópias do que a gente tem dos nossos recursos, só que são cópias qualificadas para atender uma determinada necessidade, tudo bem? Como é o caso ali daquele nosso layout. A gente quer um layout que ele seja criado quando a gente tiver uma tela maior. A gente pode fazer isso com qualificadores. A gente quer textos que envolvem a linguagem português do Brasil, mas também em inglês. A gente também consegue fazer isso a partir dos nossos qualificadores. Inclusive, nesse projeto que eu estou mostrando como exemplo, essa imagem que eu mostro aqui, que é uma imagem padrão, ela foi oferecida a partir de recursos alternativos. Como é o caso aqui da pastinha Dribble, se a gente ver essa imagem padrão, a gente vai perceber que ao clicar nela, a gente vai ter 6 diferentes tipos dessa mesma imagem. Como é o caso dessa HDPI, LDPI, que é uma tela um pouquinho menor, que vai atender DPIs diferentes aí para os nossos usuários, que esse meio que seria um padrão comum, que seria o MDPI, o médio, que seria a base de tudo, esse LDPI, que é o Low DPI, que seria o menor de todos, HDPI seria o High e assim por diante, tá bom? Até chegar numa imagem super grande aí para dispositivos maiores. Então veja que a partir desses recursos alternativos a gente tem muitas possibilidades aqui dentro do nosso projeto Android. E eu vou aproveitar esse momento justamente para mostrar algumas dessas possibilidades que envolvem essa questão da localização e também aí desse nosso layout que ele vai ter medidas diferentes aí com base no tamanho do dispositivo, tá bom? Então, vamos começar aí com esses exemplos. Então, como que a gente pode fazer para oferecer esses recursos, Antes disso, caso você quiser acompanhar o projeto, fazer aqui os mesmos exemplos, você também pode acessar esse projeto a partir aqui do GitHub da Alura, Nesse Android com Kotlin personalizando UI, que é um projeto que a gente utiliza aqui nos cursos da Alura de Android com Kotlin. Aqui você vai ter mais informações do projeto, que é o orgs, uma simulação de e-commerce de produtos naturais. Você pode baixar, instalar aí no seu Android Studio, fazer as modificações, o que você quiser, para conseguir aí acompanhar esse exemplo, tá bom? Eu vou deixar aí o link aí abaixo para você ter esse acesso. Bacana, então agora que eu falei do projeto, a gente vai entender como que funcionam esses recursos alternativos. E basicamente, nessa parte do fornecimento de recursos alternativos, a gente tem uma tabelinha aqui embaixo, até mesmo um exemplo de como a gente pode fazer isso, Mostrando aqui, ó, que a partir de um Dribble, para oferecer um Dribble alternativo, a gente sempre
vai colocar o tracinho e o nome do seu qualificador, que nesse caso é o HDPI. Se a gente quer colocar, por exemplo, né, um qualificador para a linguagem, a gente vai ter aqui ó, esses qualificadores que envolvem um idioma e região. E mais para baixo vai indicar diversas possibilidades que a gente tem aqui. Direção do layout, se ele está em landscape ou portrait, que seria ali o modo paisagem e o modo retrato. Se a gente quer indicar para uma tela menor possível com base no widget, a gente também pode fazer isso. Se a gente quer pegar a largura apenas, a gente pode fazer isso. Então veja que tem muitas opções que a gente tem disponível aqui. E eu vou mostrar um desses exemplos para você ver aí como que funciona e então explorar a documentação e entender as possibilidades, tá bom? Então, vamos começar. A primeira das coisas que eu vou fazer vai ser esse do idioma para você ver como que funciona. Então, eu vou minimizar aqui o meu emulador e eu vou acessar aquele arquivo de layout do formulário. Para isso, eu vou usar o Ctrl Shift N, que eu já tinha feito um teste, e o nome daquele arquivo é Activity Underline Formulário Produto. Acessando esse arquivo, a gente vai notar que nesse arquivo eu utilizei hard-coded para colocar as informações de hint, que são essas informações da dica do formulário. E para a gente conseguir utilizar recursos alternativos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é de fato utilizar um recurso de string. Até mesmo indica, né, como sugestão de usar esse recurso de string, justamente porque ele facilita essa implementação de recursos alternativos. Então, para isso, a gente pode criar um recurso, caso a gente não tenha. Com Alt Enter, por exemplo, ele vai dar essa opção, que é o Extract String Resource, que ele vai extrair esse recurso de string para a gente. Colocando o Enter, ele vai perguntar qual que é o nome do recurso que você quer. Você pode determinar como nome, por exemplo, tudo bem? Aqui é meio que uma chave, então você pode deixar nome, name, o que você preferir com base no seu padrão. E em seguida você coloca o valor. Nesse caso eu vou deixar como nome o padrão, porque o nosso aplicativo é para usuários do Brasil, tudo bem? E eu vou clicar em OK. Não precisa modificar mais nada aqui. Veja que ele mostra aqui já para criar, né, esses recursos alternativos, mas não precisa fazer isso. Ele está mostrando aqui porque eu já tinha feito alguns testes. Então você clica em OK aqui e nesse momento ele modificou essa referência que antes era hard-coded, agora para essa string que vem ali dos nossos resources. Para acessar, você pode clicar com o Ctrl B, que é o atalho para você ir direto para alguma referência, e veja que ele colocou então esse recurso para a gente. Agora vem a questão, né? Como que a gente pode fazer para oferecer um recurso alternativo? Considerando aquela parte da documentação, basicamente o que a gente faria seria o seguinte, a gente pegaria esse values aqui e criaria um qualificador com uma linguagem que a gente quer, tudo bem? Aí você pode ficar na dúvida, poxa, mas qual que é a linguagem que eu vou utilizar? De fato, a gente não consegue decorar quais são os qualificadores para as linguagens específicas. E aqui com o Android Studio a gente tem um recurso muito interessante para isso, que é justamente clicando aqui ó, nesse Open Editor. Clicando nele, olha só o que vai acontecer. Ele vai mostrar esse nosso arquivo de string a partir de uma tabela que tem alguns recursos que oferece esse suporte aí para a gente, para facilitar esse trabalho de recursos alternativos. Que é justamente aqui, ó, clicando nesse globo, para a gente adicionar uma localização, esse Add Locale. Clicando aqui, ele vai apresentar para a gente aí todos os códigos, todos os qualificadores disponíveis para a gente utilizar. Então a gente pode fazer, por exemplo, um filtro para utilizar o português do Brasil, como é o caso do português, né? Se a gente pega aqui o português, ele vai dar diversas opções de português, então Angola, Brasil, Cape Verde e assim por diante. A gente pega esse do Brasil, clica nele e ele já vai adicionar para a gente aqui, ó, esse português do Brasil. Se a gente aumenta um pouquinho essa coluna, todos os recursos que a gente colocar aqui, eles serão destinados à linguagem português do Brasil. Então, nesse caso, a gente tem o default value, que seria justamente valores padrões. Se você não tem nenhuma dessas linguagens, que nesse caso a gente só tem a português do Brasil, ele vai pegar o padrão. Mas, se o seu dispositivo ele for específico do Brasil, ele vai pegar aqui o valor que a gente colocar para o português do Brasil. Então eu vou até mesmo fazer uma demonstração, colocando aqui, por exemplo, o nome, e no padrão eu vou deixar com o nome SS, né? Justamente para a gente ver qual que é o momento que ele pega o padrão, ou então qual que é o momento que ele pega o português do Brasil, tá bom? Bacana. Então, agora que a gente fez isso, se a gente executar o nosso aplicativo, a gente já vai perceber aí que ele vai pegar exatamente com base na linguagem existente, né? Então, eu vou colocar aqui o meu dispositivo, que é o Pixel XL, e vou executar o aplicativo. Shift F10.
Veja que eu consegui executar o aplicativo e eu vou acessar então o nosso formulário. Eu vou clicar aqui no meu maisinho e veja que ele manteve o nome. Agora, se eu mudar a linguagem, que eu já fiz essa configuração aqui anteriormente, deixa eu mudar agora, por exemplo, para inglês. Olha só o que vai acontecer. Eu mudei aqui para inglês, eu vou voltar no meu aplicativo, tudo bem? Muito provavelmente, dependendo do seu componente, ele já altera para você, mas nesse caso, esse componente específico, ele precisa reiniciar a Activity, vamos chamar assim, tudo bem? E olha só o que aconteceu. Dado que a gente não tem ali uma configuração para inglês e o valor padrão ele vem desse nome SS, ele colocou o nome SS para a gente, tudo bem? Então é dessa forma que funciona aí esses recursos alternativos. A gente vai ter o padrão e podemos especificar com os qualificadores. Então nesse caso, agora que a gente mudou a linguagem para inglês, como que faz para colocar em inglês, né? Basicamente, a gente pode minimizar aqui o nosso emulador, add locale, e aqui a gente pode filtrar pelo inglês, né? Então, English. Aí aqui a gente pode tentar fazer mais filtros para tentar achar o inglês ali dos Estados Unidos, né? Então, English in United States, que seria esse daqui, tudo bem? A gente clica nele e agora a gente pode colocar um valor específico, que nesse caso eu vou deixar como name, por exemplo. Tudo bem? E ao fazer isso e executar o nosso aplicativo novamente, a gente já vai perceber essa diferença. Então, Shift F10. O Android Studio ele conseguiu executar sem nenhum problema. E ao acessar o nosso formulário, a gente vai notar que ele vai colocar a informação conforme o esperado. Então veja que esse é o poder dos recursos alternativos. É justamente oferecer o mesmo recurso que a gente tem no nosso dispositivo com qualificadores específicos para os cenários que a gente quer atender. Então, nesse caso foi com strings, mas eu comentei que tem a possibilidade de modificar aqui o layout do nosso dispositivo com base aí no dispositivo, tudo bem? Então, nesse caso do tablet, vamos supor que a gente quer colocar um pouquinho maior aqui essa imagem. A gente pode fazer isso, tá bom? Como que a gente pode fazer isso? Também utilizando aí qualificadores. Como, por exemplo, eu posso chegar nesse layout do nosso formulário e eu posso fazer uma cópia dele, a partir do atalho chamado de F5, que ele realmente faz uma cópia de um arquivo. E nessa cópia, eu posso indicar que esse arquivo ele vai ficar em layout com um qualificador diferente nessa parte do To Directory. Aqui eu coloco um traço e eu posso, por exemplo, falar que eu quero que esse layout ele seja configurado para uma largura de no mínimo 600 dp, que eu já tinha testado aqui e deu certo, tá bom? Para isso, eu posso colocar W de width e em seguida eu posso colocar 600 dp. Ao fazer isso, olha só o que vai acontecer. Da mesma forma que a gente viu ali no nosso Dribble, aqui em Layouts, o nosso Activity Formulário Produto, ele vai ter também esse carinha de 600, tudo bem? Deixa eu diminuir aqui, esse layout aqui para 600. E aqui dentro a gente pode fazer as modificações que a gente vai notar que só vai ser modificado para dispositivos que atendem esse qualificador que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, aqui na imagem, veja que é 200 atualmente, né? Eu vou deixar, por exemplo, como 500 quando ele tiver esse qualificador de no mínimo ali 600, tudo bem? De largura. Eu vou até aumentar aqui para a gente ver, ele ficou mais ou menos assim, tá bom? E agora eu vou executar o nosso aplicativo tanto no Pixel XL, como também ali naquele Pixel C, para a gente ver essas diferenças. Então eu vou executar aqui primeiro, Shift F10, o Android Studio conseguiu executar numa boa, então eu vou agora abrir o formulário e veja só, ele ainda se manteve, porque não atendeu aquele qualificador que a gente fez. Mas, se a gente volta aqui no Pixel C, que ele tem aqui esse tamanho, olha só como é que vai ficar executando com essa nova configuração. Observe que o Android Studio conseguiu executar, e olha só que interessante quando a gente abre o formulário, ele já consegue modificar o layout aqui pra gente. Então veja que esse que é o poder dos recursos alternativos dentro aqui do Android. É justamente aqui uma feature, uma funcionalidade, recursos que a gente tem disponível para dar mais poder pra gente quando a gente está desenvolvendo aqui o nosso aplicativo. Então se tiver alguma outra necessidade que envolve oferecer o mesmo recurso que você tem, só que para uma situação mais específica, muito provavelmente os recursos alternativos serão utilizados aí no seu dia a dia para facilitar o seu trabalho.
Então a minha recomendação é que nesse momento que você aprendeu, é que você venha aqui nessa página da documentação, dê uma olhada, tente identificar se tem alguma situação similar a essas que eu mostrei para você, e aí dessa forma você pode resolver aí os seus problemas do dia a dia com muita tranquilidade com o que já existe no SDK do Android, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa dica, tenha aproveitado, tenha feito aí os seus exemplos e até mais. Gostou desse vídeo? Venha conhecer os cursos de mobile na Alura. Aprenda como desenvolver apps para Android e iOS e conheça os frameworks multiplataforma como Xamarin, Ionic e React Native. Venha estudar com a gente!